Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa primeira tiragem e vamos lá para sacar a primeira carta. Vamos lá? A roda da fortuna. A lua. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de ouros ou cavaleiro de pentáculos. Pajem de espadas. Quatro de copas. E 7 de paus. Seis de espadas. Dez de paus. Cinco de copas. Rainha de ouros ou rainha de pentáculos. Ás de pentáculos ou ás de ouros. O louco. Pajem de copas. Alta sacerdotisa. Dois de pentáculos ou dois de ouros. A morte. O imperador.
6 de pentáculos ou 6 de ouros. Seis de paus. E 9 de paus. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Exatamente, você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo aqui que situações da vida, fases da vida, pode deixar você em momentos de alta, em momentos de baixa ou em transição de alta para baixo ou de baixo para cima. E essas transições, elas podem trazer algumas nostalgias e até alguns momentos de que você possa projetar no seu futuro situações que, tipo, será que realmente aquele relacionamento novo pode dar certo? Ou de repente pode não dar certo? Eu vejo você com uma certa instabilidade, ah, em termos não assim. Energeticamente falando, eu vejo uma instabilidade emocional em você. Mas essa instabilidade emocional é uma instabilidade por conta de decepções no passado. E você vê as situações de romance um pouco como se fosse uma cortina de seda na frente. Você não consegue ver muito claramente algumas situações, tá? Que vem na sua direção. Algumas situações de romance. Os romances vêm para você e você se sente assim um pouco. Você não sente que a situação é clara, você sente que você já consegue, como se você traçasse já uma situação do começo, meio e fim. Uma pessoa vem em direção a você e você fala assim: ah, aquele fulano que tá vindo ali, eu já sei que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então eu prefiro ficar sozinho, ou senão eu prefiro ficar sozinho, porque aquela fulano que vai vir, eu já sei que tem essa mania, eu já sei que tem essa situação. Então, hoje é muito interessante que essa situação aqui que mostra tanto da roda da fortuna quanto da lua e um cavaleiro de copas, esse cavaleiro de copas, perdão, eu vejo que eu vejo que você se tornou uma pessoa com muito mais visão hoje. E essa sua visão me mostra logo aqui na roda da fortuna. Essa roda da fortuna é o que me mostra o que você vê. Eu vejo que você consegue traçar todo o começo, meio e fim de uma situação. É bem interessante isso, porque hoje você conseguiu essa maturidade. Você teve relacionamentos ou relacionamento que fez com que você abrisse os seus olhos para momentos da vida. Momentos de altas, momentos de transição de alto para baixo, momentos de baixa e momentos de transição de baixo para o alto. E isso é muito interessante porque essa energia que chegou aqui agora para você, bem fresquinha, né? Vamos dizer assim, saiu do forno, né? Essa roda da fortuna. E essa roda da fortuna é um arcano maior. Então significa que essa energia foi porque você aprendeu com o seu passado. Você aprendeu que tudo existe padrões. E isso aqui é um padrão. É um padrão que tudo que pode estar em cima pode ter o quê? Uma transição e a transição está embaixo. Como algo que pode estar embaixo pode ter uma transição e pode ir para cima. E tudo se repete, como dizia o rei Salomão no livro de Eclesiastes. Então, o que que acontece? Na sua cabeça, você está vivendo isso. Você está entendendo melhor do que ninguém que a vida do ser humano é feita sobre padrões. É feita sobre. É como se fosse uma receitinha de bolo. Você começou a se atentar para isso. E isso
a lua vem com essa nostalgia, e essa nostalgia não é simplesmente uma nostalgia somente sobre uma questão de véu, sobre a situação de novos relacionamentos, como diz aqui, sobre relacionamentos românticos. Ela mostra muito mais do que isso em você. Essa lua, ela diz para você, essa lua faz você voltar a 2, 3, 4, 5 mil anos no passado. E essa lua, no caso, ela potencializa essa roda da fortuna. E essa roda da fortuna, nada mais, nada menos, é que é o ciclo da vida. Sabe quando a gente vai para a escola e você aprende sobre o corpo humano? O que é o corpo humano? Você nasce, cresce, reproduz e morre. É essa a ideia que você tem hoje. Mas só que é uma ideia mais madura sobre nascer, crescer, reproduzir e morrer. É uma ideia de que toda essa situação de nascer, crescer, reproduzir e morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer, é um padrão. Mas você está aprendendo que os padrões, eles são muito mais complexos do que somente, basicamente, essa questão do ser humano, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. E você está mais perspicaz do que nunca sobre isso. E por isso que essa situação de nostalgia que te traz do passado e que te projeta para o futuro faz com que você veja novos relacionamentos. Eu vejo aqui, olha, sim, vem novos relacionamentos. O mais interessante é que essas energias que vêm em direção a você faz com que você se torne uma pessoa mais atraente até nas conversas. E com isso atrai novas propostas, novas pessoas. E não é somente para novos relacionamentos amorosos, mas também novas parcerias e tudo. Então eu vejo aqui você sendo uma pessoa que atrai muito boas notícias. E o Cavaleiro de Copas também traz boas notícias. Então, essa sua percepção pela vida, essa sua percepção pelos ciclos, essa sua percepção pelos altos e baixos que o ser humano se encontra faz com que você se torne uma pessoa muito mais atraente e você se torna esse cavaleiro de copas. Você anda e as pessoas percebem a sua chegada, as pessoas percebem e se agradam com suas notícias. O que você fala é uma coisa que tem fundamento de anos e anos, de 1000 anos, 2000, 3000 anos, e que você traz para os dias de hoje. E você faz o quê? E você simplesmente você demonstra que as coisas são como é. E nisso, a toda essa sua caminhada fez com que mais pessoas te observassem. Exatamente, eu vejo uma energia desse cavaleiro de ouros como pessoas lhe observando com atenção e com muita importância. Por que você está falando com muita importância, Fábio? Porque é um cavaleiro de ouros. Um cavaleiro de ouros, quando olha para você como plateia, é uma questão de extrema importância, porque ele está firme, parado, olhando, vendo, analisando tudo aquilo que você fala. E essa situação que você fala sobre todo esse ciclo da vida faz com que você ande e seja muito mais admirada e admirado por você ter a lucidez sobre toda uma trajetória humana. E a trajetória humana, você começou a entender e ter os primeiros passos, bem aqui no Pajem de Espadas, lembrando que espadas é arear, é mente. E o pajem é o quê? É aquele início de conversa, é aquele início de assunto, é aquele início de trajetória que você relata às pessoas. Bem aqui no Pajem de Espadas, e você relata às pessoas sobre a sua trajetória, sobre as suas perspectivas, de que você entende ou espera das pessoas. E quando você fala o que você espera ou entende das pessoas, você começa a passar um ar de que tudo aquilo que a gente idealiza muito alto, às vezes a gente faz uma régua muito alta e o que nos oferece muitas vezes é insatisfatório. Exatamente. Então, essa situação é que faz sentir
que esse cálice de ouro sendo oferecido a esse rapaz, que um cálice de ouro é um cálice de ouro, mas você imagina, você oferecendo um cálice de ouro, já tendo vários cálices de ouro aqui, ó, é mais um cálice de ouro. Então, o que acontece? É um cálice de ouro de extrema importância, mas aquela pessoa já está acostumada com a mesmice, com a questão do que a gente havia falado anteriormente dos padrões. Olha os padrões como se repete. Um copo de ouro, 2 copos de ouro, 3 copos de ouro, esse vai ser o 4º copo de ouro. Então, na sua cabeça, como lá no começo, como você já havia percebido sobre as questões dos padrões, faz com o quê? Esses padrões faz com que você pense mais do que nunca. Faz que você pense, faz com que você lute com várias situações no 7 de paus. Lembrando, mais uma vez, que é uma carta de fogo. E uma carta de fogo é uma carta da criatividade mental. E como aqui você luta com essa criatividade mental, você luta com situações que aconteciam no passado, faz com que você relembre situações que você teve que maquinar e se desgastar por muitas questões que ocorreram no passado, porque muitas questões você teve que resolver, que muitas questões você se decepcionou e você tentou buscar soluções, que a única solução que você teve por muito esforço, como é uma carta de fogo, é uma carta que você buscou com muito esforço, por muitos dias lutando por soluções, que era o quê? Era se afastar. E se afastando, você conseguiu resolver toda uma situação. Toda uma situação. E essa situação foi resolvida o quê? No 6 de espadas. E espadas é arear, é mente, cabeça. E nisso, mais uma vez, as situações se encontram muito cheia de quê? De turbulência. E você precisava sim se encontrar num momento de tranquilidade, de resolução, porque as situações que você já buscava, você já estava sobrecarregada, sobrecarregado de tantas tristezas e tantas intrigas e tantas situações que você teve que lutar aqui no 5 de copas. Essa situação de você estar carregando esse fado, e ainda mais numa carta de fogo, é uma situação que, claro, iria te desgastar muito. Mas a espiritualidade é fantástica e o cosmo não dorme. E nisso, o cosmo mostrou que hoje você se tornou uma pessoa forte, você se tornou com todas essas suas indagações, com todo esse seu quebra a cabeça, vamos dizer assim, fez com que você se tornasse uma pessoa muito mais alicerçada, fez com que você se tornasse uma pessoa que soubesse muito bem elaborar mais o seu futuro e sim, você aprendeu a colher os frutos que antes você não colhia. E nisso, a espiritualidade mostra muito claro, o cosmo traz você no centro. Aqui, ó, no centro da situação, como uma energia de uma rainha de ouros. Exatamente. Então hoje você comemore. Comemore, porque hoje você está brilhando. Você brilha como uma rainha de ouros, e não é uma princesa de ouros, e não é um pajem de ouros, é uma rainha de ouros. Exatamente. A rainha de ouros, você só se tornou essa rainha de ouros porque o cosmo que rege você transformou você completamente. A sua busca por conhecimento, a sua busca por soluções, mesmo sabendo que existem padrões que se repetem durante 1.000, 2.000, 3.000 anos no planeta, você começou a entender e você começou a aceitar a situação quando você entrou nessa nova empreitada no Ás de Pentáculos. Você teve o quê? Você teve um novo recomeço. E esse novo recomeço foi como praticamente um prêmio dado a você. E quando você entrou
nessa entrada do Ás de Ouros, como rainha de ouros, vale salientar isso, como rainha de ouros, porque a rainha de ouros, ela se torna ouro, perdão, pela questão de mérito que você tem. Você tem um mérito. E quando você entrou por esse portal de ouro, você começou o quê? Você começou uma empreitada mais leve, você começou uma empreitada mais tranquila. E essa empreitada mais tranquila vai demorar muito tempo, vai te dar muito tempo, tempo suficiente para você iniciar novamente a sua nova paixão pela vida. E o louco, que é a carta número 0, perdão, carta número 1, perdão, que nisso é o início, tá? É o início de uma jornada, exatamente, é o seu novo início de uma jornada que mostra, sim, novas paixões, novos significados no Pajem de Copas. E o Pajem de Copas não fala somente sobre paixões de pessoas, mas fala paixão pela vida, perdão, paixão pelo novo caminho, paixão pelas novas descobertas. Então mostra isso, que você sim terá novas descobertas, novos caminhos, os caminhos mais leves, e nisso vai fazer com que você se reapaixone pela vida. E sim, as pessoas estão vendo, e muita gente está vendo essa sua mudança. Tem muita gente observando essa sua mudança. E eu vejo alguém, sim, eu vejo alguém olhando essa sua mudança, essa sua evolução, vamos dizer assim, esse seu caminhar, né? E o mais interessante é que essa pessoa agora, ela se encontra, ou ele se encontra, de uma forma muito quase que meditando quando pensa em você. Exatamente, porque essa pessoa hoje, ela pensa em você como duas situações. Bem aqui, olha. Na alta sacerdotisa, essa é a pessoa que pensa em você. E ela está pensando em você entre essas duas torres, essa torre escura e essa torre clara. O que significa isso? Significa que isso era você anteriormente e aqui é você hoje. E essa pessoa começou a perceber que você teve uma mudança. Opa! De água para o vinho, você mudou de cor, você do escuro você mudou para o claro, exatamente isso. E essa pessoa está tentando entender tudo isso, como você mudou de uma forma tão genuína, sempre. Quando eu falo genuína, é porque energeticamente está falando que essa mudança não dependeu de terceiros. Essa mudança dependeu somente de você. Você foi o mestre da sua mudança. E essa pessoa está intrigada, essa pessoa acha que você possa ter recebido ajuda de alguém. E na verdade você não recebeu ajuda de ninguém, você conseguiu tudo com as próprias mãos. E nisso, quando você embarcou praticamente nessa nova aventura, vamos dizer assim, você começou a botar em prova alguns sentimentos dessa pessoa. Essa pessoa começou a te ver de uma forma diferente e essa pessoa começou a tentar entender sobre os sentimentos que estava tendo por você agora. Exatamente aqui, olha. No 2 de Pentáculos, esse sentimento sofreu uma transformação. Esse sentimento que essa pessoa começou a tentar entender sobre você, lembrando mais uma vez que Pentáculos é terra, e dentro de uma carta de terra nós temos água, e nós temos uma pessoa tentando equilibrar ao mesmo tempo 2 pentáculos de ouro, e o mar revolto e 2 barcos, significa que essa pessoa está tentando decifrar o seu novo você. Exatamente, essa pessoa está tentando decifrar o seu novo você, porque você sofreu uma transformação com a morte, e a morte é um arcano maior. E sabendo que a morte é um arcano maior, isso significa que a sua transformação que essa pessoa está tentando entender foi uma transformação definitiva. Exatamente, é um arcano maior. E a morte, sendo um arcano maior,
trouxe a você um final de uma fase e o começo de uma outra, mas esse começo dessa nova fase te transformou em uma nova pessoa. E que nova pessoa foi essa que essa pessoa se transformou? Ou quer dizer, perdão, que você se transformou? Você se transformou no imperador para essa pessoa. Essa pessoa olha você como o imperador, um arcano maior. O que significa isso? Significa que você não vai ser só um imperador por uma semana. Você vai ser um imperador por longos anos, porque é um arcano maior. E quando aparece um arcano maior, aparece que você será esse imperador por longos anos. Quando você se torna esse imperador e essa pessoa começa a perceber que a sua força energética cósmica virou o imperador, você virou o senhor ou a senhora de todas as coisas. Você começou a exercer poder por todas as coisas no 6 de pentáculos. Você se mostrou e você se encontra numa posição de poder. Uma posição de poder ou ideológica, ou financeira, ou intelectual, mas você se encontra nesse poder do imperador com 6 de ouro. Lembrando que esse imperador, olha como esse imperador está com uma cor de fogo. É um imperador de fogo. Olha o 6 de pentáculos, que é uma carta de terra, de ouros, de poder, de você poder oferecer às outras pessoas, porque você tem o suficiente para você poder oferecer, ou se você também pode, mesmo que você tenha um dinheiro contado, mas você tem a autonomia de você poder oferecer às pessoas coisas que você te bota numa posição de quê? De superioridade, de poder, de falar, você está podendo, você está sendo, você está fazendo e o que, né, tá aprontando, fazendo e tá de patrão, ou de patroa, vamos dizer assim, entendeu? Então, está nessa posição, essa pessoa te vê nessa posição, essa pessoa te vê como um vitorioso ou uma vitoriosa. Olha aqui, as três cartas juntos, olha cartas de força. Duas cartas, um imperador e um 6 de paus. Olha uma carta de fogo, 6 de paus. Olha as pessoas aqui, olha, vangloriando você, dizendo, você é a vencedora, você é o vencedor. Você está mandando. Imperador, 6 de ouros e 6 de paus. Uma carta de um arcano maior como imperador, 6 de ouros, uma carta terra de ouros e uma carta de fogo, 6 de paus. Uma combinação tripla de poder e manifestação cósmica na sua vida de prosperidade e controle se encontra. Lembrando que todo esse seu poder traz responsabilidades. E essas responsabilidades têm que ser tomadas com cuidado, porque o prego que se destaca, marretada nele. Então, para que você entenda que essa carta 9 de paus é uma carta que vai fazer por você estar sempre em evidência na frente de todos e todos estão praticamente com os holofotes virados para você, você vai ter uma tendência de maior defesa. Você vai ter uma tendência de maior proteção àquilo que você acredita. Isso é ruim, Fábio? Não, isso não é ruim, mas você tem que ser comedida ou comedido com as coisas, saber medir e não parecer uma pessoa ou covarde, ou arrogante, ou medrosa diante dessas pessoas que podem praticamente se voltar a você para querer algo ou até mesmo fazer perguntas e nisso você se sentir um pouco melindrado ou melindrado e começar a ficar muito na defensiva. Então, preste só um pouco atenção nessa questão da sua defensiva para que você não exagere muito, para que você não se mostre uma pessoa que, tipo, tudo aquilo que você semeou e cresceu sendo uma pessoa forte, que não seja destruído o seu castelo nessa situação. Então, esse é o conselho da espiritualidade
para você, para que você construa com alicerce firme e que você defenda suas retóricas com propriedade e não com desespero. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Queria agradecer mais uma vez a todas, lembrando que livre-arbítrio, ele é a ferramenta mais importante para que cada um de vocês possam usar, ok? Gostaria de agradecer mais uma vez por ter assistido o vídeo. Vou ficando por aqui e até mais. Gratidão a todos, pessoal. Tchau, tchau.